Olá, o meu nome é Dayana Arruda, eu sou psicopedagoga no Espaço Desenvolver, em Ubá. Hoje, dia 13 de julho, é Dia Mundial de Conscientização do TDAH. E eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre esse transtorno, que muitas vezes não é percebido ou não é identificado pela família e pela escola em função da falta de conhecimento de alguns sinais que já podem ser um sinal de alerta para o diagnóstico, para a identificação do transtorno. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele vai começar a mostrar os sinais no decorrer do desenvolvimento do sistema nervoso, enquanto a criança cresce e se desenvolve. É possível identificar alguns sinais mesmo na pré-escola. E quanto antes esses sinais forem identificados e a intervenção for iniciada, melhor o prognóstico desse indivíduo na vida adulta, na fase escolar, na época da alfabetização. O TDAH é um transtorno que traz disfunções comportamentais, que trazem prejuízos na área atencional, na área de regulação, nas questões socioafetivas, na relação com as pessoas, e também podem afetar o desempenho acadêmico. Ao longo da vida, é possível perceber os sinais do TDAH, como dificuldade de lidar com datas, com horários, perder objetos com frequência, envolver-se em acidentes de trânsito em função da impulsividade e da falta de atenção. Sabe-se que são 3 os principais fatores, que estão relacionados ao TDAH, que é a atenção, a hiperatividade motora, ou mesmo uma agitação mental. Então, essa hiperatividade ela pode ser nos pensamentos também, ela não tem que necessariamente ser algo motor, mas acaba que chama atenção quando essa hiperatividade ela é vista no comportamento motor do indivíduo. Então, crianças muito agitadas geralmente são identificadas antes de que crianças que são somente desatentas, cujo prejuízo do TDAH só tem no fator desatenção, porque ele pode se manifestar com prejuízo apenas no fator atencional, apenas no fator impulsividade e hiperatividade, ou ele pode se manifestar de forma combinada, onde esses 2 fatores vão trazer prejuízos funcionais para o indivíduo, sejam eles crianças, jovens, adolescentes ou adultos, O TDAH ele tem um alto fator hereditário, então se você tem familiares com quadros neuropsiquiátricos, com outros transtornos e até mesmo com TDAH, a chance, a predisposição de que você também tenha é maior, ou de que seu filho tenha também vai ser maior. É preciso sempre procurar um médico, um neuropediatra, um neurologista ou um psiquiatra para fazer o diagnóstico do transtorno. Mas a identificação ela é multidisciplinar, ela depende de avaliação de profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos e neuropsicólogos, psicopedagogos. O envolvimento da família e da escola também é muito importante nesse processo, pois trata-se de um transtorno que é identificado através de análise clínica, é um diagnóstico clínico, onde se leva em consideração os relatos relacionados ao comportamento desse indivíduo. Não existe marcador biológico, ou seja, não é um transtorno que vai ser identificado com exames de sangue ou exames de imagem, Ele é um diagnóstico clínico, ou seja, o médico vai levar em consideração o relato colhido, a observação feita pelos profissionais, o relatório escolar, o desempenho acadêmico desse indivíduo. Isso tudo vão ser fatores que vão auxiliar na decisão do diagnóstico. Na escola, a demanda na escola, ela é algo que põe esse indivíduo que tem TDAH em prova, o tempo todo, porque na escola a gente precisa de atenção, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de cumprimento de regra, a gente precisa de seguir sequências, etapas para cumprimento de tarefas, a gente precisa de automonitoramento e memória, E a memória de trabalho é uma função executiva que geralmente está alterada nos indivíduos que têm TDAH. Então, todos esses fatores que eu citei
São demandas exigidas pela escola e são fatores que são alterados nos indivíduos com TDAH, com uma frequência de intensidade diferente, né? Em alguns isso vai ser muito grave, em outros vai ser moderado, em outros indivíduos isso pode estar sendo manifestado de forma leve. O TDAH também ele pode ocorrer com outros transtornos de neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, a dislexia e outros transtornos de aprendizagem, o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, e também a deficiência intelectual. Hoje a minha intenção foi trazer um pouquinho de informações para você a respeito do TDAH. Se você tem dúvida ou desconfia que tem alguém que você conhece, informe essa pessoa, pede para procurar um médico, pede para procurar profissionais para que possam auxiliar nesse diagnóstico e nessa identificação a fim de uma autocompreensão, a fim de tratamento correto, né? E para que essa pessoa possa ter menos prejuízos aí na sua vida social, no seu trabalho e no seu desempenho acadêmico. Espero que vocês tenham gostado.